Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet e por todos. O caso de hoje é sobre Kimberly Corban. Ela foi vítima de algo horrível por um desconhecido que cruzou o seu caminho aleatoriamente e decidiu persegui-la. Ela sequer percebeu que estava sendo perseguida por ele há um bom tempo. Segundo suas próprias palavras, o dia em que tudo aconteceu marcou a sua vida para sempre. Porém, Kimberly resolveu que lutaria e que seria mais forte que sua própria mente para conseguir se vingar do culpado de tudo aquilo. Esse caso foi o pedido de uma inscrita. Obrigada pela sugestão, Gabriela Pedroso. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que vocês ativem o sino das notificações, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, o YouTube vai te notificar. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, vamos para o caso de hoje. Kimberly nasceu em 1985 e cresceu em Greeley, no Colorado, Estados Unidos. Na época dos acontecimentos, Kimberly tinha acabado de se mudar para um apartamento com suas colegas da University of North Colorado, nos Estados Unidos, onde ela estudava administração para o primeiro ano. Como o apartamento era perto do campus, Kimberly se sentiu muito segura na área e estava animada para morar com as suas melhores amigas. Ela se lembra de organizar o local todo e estava muito feliz, pois era a primeira vez em que ela sentia que tinha um local só dela, com um quarto só dela. Mas logo essa felicidade e sensação de segurança se tornaria um pesadelo. Acontece que Kimberly e uma amiga dela não perceberam que estavam sendo perseguidas por um homem que cruzou o caminho delas aleatoriamente e que não gostou da atitude que as garotas tiveram com ele, o que eu explicarei mais à frente. Fato é que esse homem as perseguiu até que conseguiu uma brecha para colocar as mãos em uma delas. Na noite em que tudo aconteceu, Kimberly foi dormir 1h30 da manhã. Seu pesadelo começou por volta das 5 da manhã de 12 de maio de 2006, quando ela tinha apenas 20 anos de idade. Kimberly acordou em seu apartamento, que ficava localizado fora do campus da faculdade, como já dito, e percebeu que um homem totalmente estranho havia invadido o local e estava em cima dela. Seu primeiro impulso foi tentar levantar, mas ele a empurrou de volta para o travesseiro. E ele disse em seu ouvido que ela deveria ficar calada. Ele cobria o seu rosto quase que totalmente, mas ainda assim ela podia ver o suficiente para medir o tempo que aquele homem permaneceu ali. Ele abusou dela, e isso durou aproximadamente 1 hora. Mas, depois do abuso, ele ficou por aproximadamente mais 1 hora no local, totalizando 2 horas ali. Ela disse que nesse meio tempo, ela fez de tudo para se manter calma e algumas vezes tentou se comunicar com ele. Ela pediu para ir ao banheiro, mas ele não permitiu. Disse até que tinha doenças transmissíveis, mas também não adiantou de nada. Mesmo com a camisa em seu rosto, ela conseguia enxergar, pois ele não cobriu totalmente os seus olhos, e ela pôde observar o sol nascer por uma fresta nas persianas da janela. E foi assim que ela conseguiu avaliar quanto tempo tudo aquilo durou. Notavelmente, durante tudo isso, Kimberly, a então estudante, entendeu que precisava manter a calma e decidiu se concentrar em 2 coisas: permanecer viva e coletar evidências. Ela disse que quando ele acabou o ato, ela pôde sentir algo quente em sua perna esquerda e logo pensou que ali estavam as evidências de DNA. Enquanto tudo isso acontecia, a Kimberly não estava sozinha em casa. Uma das amigas que morava com ela também estava lá, mas ela não ouviu nada, pois estava dormindo em seu quarto o tempo todo. Uma outra amiga dela havia dormido fora de casa.
Apenas Kimberly foi vítima daquele desconhecido. Kimberly relatou em uma entrevista que sempre pensou que se passasse por uma situação como essa, ela lutaria e tentaria fugir, mas nessas horas você só consegue fazer duas coisas. Ou você luta com todas as suas forças, se arrisca e foge, ou você congela. E segundo ela, contrariando tudo que ela pensava, ela acabou congelando. E ela entende que aquela foi uma resposta natural do seu corpo. Então, a Kimberly resolveu tentar se comunicar com aquele homem. Era uma forma de conseguir obter informações, tentando deixar o seu agressor totalmente à vontade. Segundo seu relato, ela o manteve falando e anotou tudo o que ele dizia mentalmente. Ainda acrescentou que, enquanto o homem a mantinha sob o seu controle, ela falava com ele e mentia, ou seja, dizia tudo o que fosse necessário para se manter viva. Respondia suas perguntas, fazia outras, e enquanto fazia isso, procurava se concentrar em cada detalhe que podia sentir, ouvir ou tocar para depois reportar à polícia. Ela memorizou todas as provocações sussurradas pelo seu agressor, tentou medir a sua altura, calculou o seu peso, até mesmo o tamanho do seu sapato, através de espreitadas rápidas embaixo da camisa preta que ele havia enfiado sobre o rosto dela, na tentativa de evitar que ela posteriormente o identificasse. Após 1 hora de ataque, ele saiu de cima dela e começou uma conversa, tentando diminuir o peso de sua culpa. E ela deu o máximo de corda possível para usar em sua denúncia futura, evitando ao máximo irritá-lo. Ela relatou que durante todo o tempo, e esse tempo foi longo, totalizando 2 horas, ele sussurrava para disfarçar a voz, mas falava sem parar. Ele chegou a dizer que se arrependia, mas nem por isso deixou de ameaçá-la, dizendo que voltaria, caso ela desse queixa dele na polícia. Em certo momento da conversa, o homem disse que queria beber alguma coisa. Ela indicou onde ele poderia encontrar uma bebida na cozinha, mas disse que indicou o lado errado do armário, porque ela queria que ele tocasse nas coisas e deixasse a sua impressão digital espalhada por ali. Ela acrescentou que, antes de se levantar da cama, ele se sentou ao lado dela e lhe deu um beijo na testa. Depois, ele foi até a cozinha e ela pôde ouvir o barulho da torneira abrindo e fechando e o barulho de um copo encostando na pia. Logo em seguida, ela ouviu o barulho da porta da frente do apartamento abrindo e fechando. Ela aguardou mais um pouco e deduziu que aquele homem tinha ido embora. Ela estava muito nervosa, mas percebeu que aquela era a oportunidade que ela tinha de pedir ajuda. Então, rapidamente pegou o seu celular, que estava próximo dela o tempo todo, e discou o número da polícia. Enquanto fazia isso, ela observava atentamente a janela para ver se aquele homem voltaria para lá. Nesse meio tempo, ela precisou fazer 6 ligações, porque as ligações simplesmente estavam caindo. Até que finalmente ela conseguiu falar com a atendente da polícia. E ela estava tão agitada que quando começou a passar o endereço para ela, sem perceber, ela estava passando o endereço da antiga residência em que morava. A agitação era tanta que ela acabou desligando a ligação e então decidiu se levantar da cama. Kimberly fez um grande esforço para manter intacto o material biológico do seu abusador que escorria por sua perna esquerda. Ela sabia que aquela evidência seria crucial para que os investigadores conseguissem descobrir quem era aquele homem que fez aquelas coisas horríveis com ela. Porém, ela estava com tanto receio de que ele abrisse a porta e entrasse em sua residência novamente, que ela decidiu agir. Mesmo com muito medo, ela saiu do quarto e quando entrou no corredor, pôde perceber que as marcas dos sapatos daquele homem ainda estavam no tapete novo que elas haviam colocado na casa. Quando ela teve a certeza de que o homem não estava mais na residência, ela correu até a porta de entrada da casa e a trancou. Como já dito, enquanto tudo isso acontecia com ela, uma de suas colegas ainda estava na casa, porém estava dormindo em outro quarto. Ela então correu para o quarto dessa amiga e contou tudo o que havia acabado de acontecer com ela, e pediu que a amiga chamasse a polícia, pois ela já havia tentado, mas estava muito nervosa para fazer isso. A amiga dela rapidamente ligou para a polícia e relatou tudo o que a Kimberly lhe contou. E ela conseguiu encontrar uma correspondência que continha o endereço desse novo apartamento delas.
e passou esse endereço para a polícia. Depois dessa ligação que a amiga da Kimberly fez, os policiais chegaram na residência em 2 minutos. Mas ela relata que se for juntar o tempo da primeira ligação que ela fez e acabou passando o endereço errado por estar muito nervosa, até o momento em que eles chegaram na residência, já haviam se passado 16 minutos, que foi tempo suficiente para que aquele homem simplesmente desaparecesse dali. E ela ainda se esforçava ao máximo para preservar o material biológico daquele homem. E depois de refletir sobre as suas ações, a Kimberly disse as seguintes palavras: "Eu não ia sobreviver chutando e gritando, mas descobrindo quem ele era. Era assim que eu conseguiria a minha vingança." E ela confirmou isso em várias outras entrevistas que deu posteriormente. Em uma dessas entrevistas, ela explicou quais foram os seus passos logo após a ligação para a polícia. Vejam. A pedido de alguns inscritos, além de legendar, eu vou dublar essas partes das entrevistas para o melhor entendimento de quem, por algum motivo, só ouve o áudio dos vídeos sem olhar as imagens. Depois que liguei para a polícia, coloquei uma calça de moletom muito larga, porque eu sabia que o DNA dele ainda estava na minha perna. Urinei em um copo para o caso deles precisarem de alguma coisa. Fiz questão de ficar em cima de uma toalha para preservar o máximo de provas possível. Tudo o que eu conseguia pensar é que era assim que eu ia me vingar. Kimberly relata que a sua vida mudou para sempre depois daquele dia. Nunca mais ela foi a mesma. E ela disse que isso não afetou somente ela, afetou também a sua amiga que estava na casa e que teve que vê-la naquela situação e ajudá-la, afetou também a sua outra amiga que na ocasião não estava lá, pois havia dormido na casa do namorado e que por muito tempo ficou se culpando por não ter conseguido ajudar a Kimberly, mas que também ficou apavorada por pensar na possibilidade de que se ela estivesse ali, poderia ter sido uma vítima também. Enfim, elas não se sentiam seguras. Aquilo gerou sentimentos horríveis nas três. Ela também se recorda de como seus familiares ficaram apavorados ao receberem a ligação da polícia pedindo que eles fossem imediatamente até a delegacia. Aquele, com certeza, foi o pior dia da vida da Kimberly. Depois, ela precisou fazer vários exames diferentes, pois eles queriam coletar o máximo de evidências possível, e aquela evidência que a Kimberly preservou em sua perna esquerda foi de suma importância. Logo em seguida, a liberaram, e foi aí que ela notou o quanto aquilo a afetou mentalmente. Obviamente, nem ela e nem suas amigas queriam voltar para aquele apartamento novamente, pois não se sentiam seguras ali. Kimberly foi para a casa dos seus pais, mas nem mesmo ali ela se sentia segura. Ela estava tendo muitos pesadelos e por isso não queria mais dormir, mas sentia que quando estava acordada, os sentimentos eram piores ainda. Ela pensava que aquele homem estava solto e que a qualquer momento poderia ir atrás dela novamente, como ele havia prometido que faria, enquanto a ameaçava. Kimberly permaneceu com esse misto de sentimentos durante 3 semanas, que foi o tempo que os policiais levaram para encontrar aquele homem. O síndico de um complexo de apartamentos ligou para a polícia para denunciar um homem desconhecido que estava rodeando o local e que ficava tirando fotos das mulheres enquanto elas tomavam banho de sol sem que elas percebessem. Quando a polícia chegou, encontrou Rony ainda com uma câmera digital tirando fotos e filmando mulheres sem a sua permissão. Ele também se parecia com um sujeito que havia sido denunciado um mês antes por outra possível vítima que colaborou intensamente com a polícia. Pensando que talvez ele pudesse ser o culpado de tudo o que aconteceu com a Kimberly, os policiais resolveram chamá-la até a delegacia. Ela disse para os policiais que não poderia identificar aquele homem apenas olhando o rosto dele, porque como ela já havia contado aos investigadores, ela não conseguiu olhar o rosto dele em detalhes, pois ele cobria o rosto dela com uma blusa, mas ela disse que com certeza conseguiria identificá-lo se ouvisse a sua voz, pois conversou muito com ele naquele dia e fez o possível para guardar a voz dele em sua mente. E ela também queria olhar os sapatos dele. Em uma entrevista, ela relatou
que enquanto tudo acontecia com ela em seu quarto, ela tentou observar cada detalhe diferente que ela poderia usar para identificar aquele homem quando fosse preciso. E uma coisa que ela notou é que ele usava os seus sapatos e meias de uma maneira muito específica. Segundo ela, era uma maneira que não estava na moda naquela época. Então ela disse que a voz e essa maneira de usar os sapatos e as meias faria com que ela identificasse se aquele homem que estava na delegacia era o seu abusador. E foi isso que os policiais usaram para ajudá-la na identificação. Quando os policiais mostraram a ela um vídeo em que ele conversava com os investigadores, um policial contou posteriormente que ela ficou pálida e em silêncio por um tempo. Mas logo em seguida, ela disse que com toda certeza aquele era o culpado de tudo o que aconteceu com ela. Com essa identificação, os policiais conseguiram mantê-lo preso até que os resultados dos exames laboratoriais saíssem. No meio de toda a investigação, havia um homem chamado Michael Herc, o promotor do caso, e desde o início ele ajudou a Kimberly a passar por tudo isso e garantiu que colocaria o culpado de tudo aquilo na prisão. Inclusive, a história dos dois é muito bonita, como contarei mais à frente. O abusador se chama Ronnie Jean Pieros, na época com 24 anos de idade. Mais tarde, ela soube que Ronnie havia visto ela e sua colega de quarto em uma festa e tentou se aproximar das duas. Quando ele tentou dançar com elas se afastaram e ele ficou com raiva por isso. E então, ele passou a perseguir ela e sua colega de quarto por uma semana. Elas não perceberam isso. Logo, ele sabia onde elas moravam e esperou a oportunidade certa para atacá-la. Ele havia entrado na casa por uma janela que estava aberta. Todo o processo judicial demorou bastante e nesse meio tempo, a Kimberly foi diagnosticada com depressão. Nos meses que se seguiram à agressão, Kimberly sofreu com ataques de pânico, depressão, estresse pós-traumático e convulsões. As convulsões ela começou a ter devido a estresse traumático. Ela só conseguia dormir na cama junto com os seus pais, de tanto medo que sentia. Michael, o promotor, continuava trabalhando incansavelmente com a sua equipe para conseguir justiça por Kimberly. Ele e sua equipe se esforçaram para ajudar a família dela a entender como tudo aquilo funcionava. E mesmo com tudo o que estava passando, ela não parou. Ela relatou que queria que as pessoas soubessem o que aconteceu com ela, porque, segundo ela, naquela época, eles não tinham redes sociais e a internet não era tão forte como é hoje. E naquela época, assim como é hoje, as vítimas tinham medo de relatar o que tinha acontecido com elas. Então, ela entendeu que poderia usar o seu caso como exemplo para que as pessoas que tivessem passado pelo mesmo pudessem denunciar os seus agressores. Pois, segundo elas, muitas vezes as vítimas têm vergonha de denunciar por causa do julgamento das outras pessoas, pois ela sempre ouviu que as pessoas que eram vítimas desse tipo de crime eram culpadas por causa da roupa que estavam vestindo, do lugar que estavam frequentando, por estarem bebendo ou coisas do tipo. E ela queria mostrar que isso não é verdade, que a vítima não é culpada. E uma prova disso é que ela estava dentro de sua própria casa e dormindo quando esse homem entrou e fez tudo isso com ela. Ela queria que as pessoas entendessem que isso pode acontecer com qualquer pessoa e que o único culpado é o abusador e que ele tem que pagar pelo que ele fez. Essa também foi uma forma de tornar conhecida sua história, pois ela queria se vingar daquele homem, o colocando na prisão. Então, ela passou a dar várias entrevistas para uma emissora de TV enquanto todo o processo judicial acontecia. A mídia começou a divulgar as fotos dela e as entrevistas que ela dava contando tudo o que aconteceu com ela, até que isso encorajou outras vítimas a denunciarem os seus agressores. Ela relatou que uma dessas vítimas era uma senhora de 78 anos de idade, que passou por uma situação muito parecida com a dela. Ela também havia sido vítima de abuso por um desconhecido, mas tinha muita vergonha de relatar aos familiares e aos policiais o que tinha acontecido. Porém,
Segundo relatos, assim que essa senhora ligou para fazer a denúncia do que tinha acontecido com ela, ela disse que viu as entrevistas da Kimberly e decidiu que se a Kimberly conseguia fazer aquilo, ela também conseguiria. E o caso dessa senhora foi investigado e a denúncia dela fez com que os policiais conseguissem realizar a prisão de um homem que havia abusado de várias mulheres. Quando recebeu essa notícia, a Kimberly disse que percebeu que o que ela estava fazendo era correto e que poderia não só fazer justiça para as vítimas, como também evitar que esses homens fizessem outras vítimas. Como já dito, isso demorou um tempo, mas finalmente o julgamento chegou. Os seus advogados e parentes estavam com receio de permitir que ela testemunhasse, pois, como já dito, quando estava sob forte estresse, ela acabava convulsionando, mas ela estava decidida a ir e queria fazer justiça. Ela serviu como testemunha-chave no julgamento de seu agressor, sentou de frente a ele e contou em detalhes tudo o que aconteceu no dia do crime, obtendo com sucesso uma condenação por abuso com a ajuda do promotor Michael Herc. Ronnie foi acusado por abuso, roubo, invasão e cárcere privado, tendo sido detido na cadeia do condado de Weld sob fiança de $1 milhão. Ele recebeu uma pena de 24 anos à prisão perpétua. Teve o direito de apelar para a liberdade condicional em 2022, mas isso foi negado pela justiça. Kimberly relatou que quando ouviu o veredito de culpado, sentiu um grande alívio. Sentiu que mesmo passando por todos aqueles problemas emocionais e físicos que vieram após o ataque daquele homem, ela foi forte o suficiente para se vingar dele e ajudar a colocá-lo atrás das grades. Ela relata que estava com os olhos fechados enquanto o juiz lia o veredito. E quando ele disse culpado, ela abriu os olhos e olhou imediatamente para o Michael. E ele estava com um largo sorriso no rosto, olhando para ela. Ela falou que não via a hora do juiz dispensá-los para que ela pudesse abraçar o Michael e agradecê-lo por ele ter cumprido a sua promessa de colocar aquele homem atrás das grades. Ela sentia muita gratidão e um grande alívio. Ela viu em todo o processo judicial e julgamento o quanto Michael lutou por ela, e ela o considera o seu herói. Ela fez uma pós-graduação em Justiça Criminal e começou a sua carreira como advogada de vítimas por agressão sexual. Nos últimos anos, isso provou ser um esforço gratificante, mas incansável, para educar o público sobre agressão sexual e os impactos que esses crimes têm nos sobreviventes. Kimberly começou a trabalhar no escritório de Michael, o promotor do caso dela, e eles foram amigos por 5 anos, até que Kimberly disse que percebeu que ele era o amor de sua vida. Eles começaram a se relacionar e acabaram se casando. Hoje são pais de 4 filhos, e ela ainda o considera o seu herói. Kimberly revelou que mesmo depois da condenação, ela continuou fazendo terapia e reforça a importância disso, pois, segundo suas próprias palavras, tão importante quanto cuidar da saúde do corpo é cuidar da saúde mental. Kimberly também deixa um recado para as vítimas que, assim como ela, sobreviveram, mas não conseguiram a justiça em seus casos, pois não conseguiram identificar o agressor ou até mesmo porque a polícia não conseguiu encontrá-lo. Ela diz para as vítimas que isso não deve definir o que elas são. O que essa outra pessoa decidiu tirar deles não é culpa da vítima, que somente as vítimas podem escrever o fim de sua própria história, que se recuperar de tudo não acontece da noite para o dia, mas que a terapia pode ser o primeiro passo para esse processo de cura. Kimberly também deu um conselho para as pessoas que não foram vítimas desse tipo de crime, de como elas devem se comportar caso alguém resolva contar a elas que passou por esse tipo de situação. Vejam o que ela diz. Se alguém revelar a você que isso aconteceu, a coisa mais importante que você pode fazer é começar acreditando. Não fique fazendo perguntas, porque mesmo que elas não tenham uma intenção ruim, a pessoa pode entender dessa forma e pode ficar se perguntando: por que eu estava no ônibus naquele dia ou por que eu fui por aquele caminho diferente?
Você deve começar acreditando e dizer: estou aqui para você, estou ouvindo, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Isso é tudo o que você tem que fazer. Às vezes não é o que você diz, é o que você não diz. E se você tem isso enraizado em você, comece apenas acreditando na vítima. Ela vai se sentir muito melhor em se abrir. Há muitos estudos sobre a maneira como as pessoas respondem durante a primeira revelação, e isso estabelece como essa vítima sobrevivente vai seguir em frente com a sua história pelo resto de sua vida. Uma declaração de Kimberly demonstra que seu agressor não foi submetido a um programa de reabilitação para crimes como esse. Ela disse em seu Twitter em 2022 as seguintes palavras: no próximo ano, 2023, ele pode ou não iniciar o tratamento de reabilitação para criminosos sexuais. Para contextualizar, estou em terapia tentando curar a destruição e o trauma que esse homem me causou em apenas 2 horas por mais de 15 anos. Ele não estará pronto para entrar novamente em nossa comunidade em 1 ano. Ele teve o direito à nova solicitação de liberdade condicional em janeiro de 2023, mas não encontrei o resultado disso. Imagino que não tenha conseguido, visto a declaração de Kimberly sobre o processo educacional dele não ter sido completado. Após o veredito de culpa do júri, Kimberly tomou a corajosa decisão de divulgar o seu nome à mídia com o objetivo de salvar pelo menos mais uma vítima, dando a todas as mulheres que sofreram abusos a coragem de se apresentar também. Para ela, nunca importou que as pessoas lembrassem de seu nome ou de sua aparência. O importante era que elas se lembrassem de sua história. Como estudante de pós-graduação em Justiça Criminal, Kimberly começou a trabalhar como advogada de vítimas de violência no Departamento de Polícia Local. Ela atuou como diretora de Relações com a Comunidade. Em 2016, sua voz inabalável para vítimas de crimes violentos chamou a atenção do país e forneceu uma nova visão sobre a realidade desse tipo de violência, trauma e recuperação. A experiência de Kimberly em cobertura de mídia levou à criação de sua agência de consultoria. Este trabalho continua a defender a cobertura da imprensa desde que seja baseada no consentimento de sobreviventes dos crimes e suas famílias. Kimberly foi destaque em muitas das principais redes de notícias, incluindo CNN, Fox News e MSNBC, entre muitas outras publicações online. Anos depois de seu ataque, Kimberly obteve uma permissão para portar arma de fogo. Para ela, grande parte da sobrevivência era se sentir segura no campus. É por isso que ela fez um treinamento extensivo sobre como manusear uma arma de fogo e obteve permissão para portar uma, tendo comprado sua primeira arma anos após o ataque. Hoje, ela é uma firme defensora da lei americana que assegura o direito de manter e portar armas, porque assim ela sente que pode proteger tanto a si como aos seus familiares. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!